E doutora Carol, como é que você percebe que uma pessoa tá com a maturidade a ponto de ter a clareza de como ela consegue se perceber? Porque você falou que é uma coisa bem nova, né? Digamos que você já começa na primeira infância com algumas coisas. Que idade você acha que a pessoa tem discernimento suficiente para ter essa clareza sobre si mesmo? Isso é complexo. Isso é Esse complexo. episódio inteiro. Esse episódio inteiro, isso é complexo. Esse episódio inteiro, assim, tipo, pegando um recorte, vai para um lado, vai para o outro. Isso é uma construção, né? Eu vou te falar como é que a gente conduz lá no nosso ambulatório, como é que eu penso também e reflito sobre isso. Toda vez que eu atendo uma pessoa trans, não existe você fazer uma consulta, você quer hormônio? Então tá bom, então vem aqui, assina esse termo, tá? Eu vou prescrever para você. Isso não existe. Então, essa consulta ela já começa de uma conversa extensa sobre a vida da pessoa. Então, sobre como foi na infância, quando essa pessoa começou a se reconhecer de maneira distinta ali do sexo biológico, como eram as relações ainda na infância, como isso se deu, assim, depois, né, já na adolescência, como é isso na própria família. Então, eu vou entendendo com quem que eu estou lidando, né? E o quanto também aquela pessoa tem certeza mesmo do que ela quer, né, para ela. Partindo disso, a gente vai para uma segunda etapa, que é entender qual é a expectativa da pessoa. Porque, assim, às vezes a pessoa ela vai buscando uma coisa porque, tenho amigos que buscaram, eu tenho, sei lá, conhecidos, hoje ali sobre isso na internet, mas ela vai com expectativa irreal. Então, precisa haver um alinhamento de expectativa, né? Eu preciso dizer para ela se ela vai ou não obter aquilo que ela está buscando. Pode dar um exemplo do que seria uma expectativa irreal? Uma expectativa... Eu vou te dar um exemplo contrário, tá? Que a gente teve, que foi um caso bem interessante. Eu atendi um homem trans que começou a hormonização inicialmente em um outro local. E ele era um homem trans que, desde antes da transição, já tinha muitos pelos no corpo. Muitos. E que depois, quando foi pra gente, ele referiu isso. Eu conversando com ele, ele veio pra gente porque estava muito incomodado com os pelos no corpo. Era uma transição masculinizante, né? Então, a gente estava fazendo um hormônio que faz com que surjam mais pelos. E era uma coisa que já o incomodava antes. Então, assim... ele queria ser mais masculino com menos pelo. Ele não era aquilo que ele queria. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, tá, mas assim, quando você começou, o que você estava buscando? Né? Quando você quis hormonizar, o que você buscava? O que você queria? O que você pensou na ocasião? Assim? O que ele esperava ver fisicamente? Qual que era a expectativa, né? Porque esse é um efeito colateral da medicação. Então, é um efeito que, se é uma coisa que me incomoda, eu tenho que entender que se eu posso ter outras coisas, mas eu tenho que entender que eu vou ter isso, ou que eu não quero ter isso, e botar na balança, né? E aí ele virou pra mim e falou que, na verdade, ele só não queria menstruar. E assim, não preciso usar testosterona para não menstruar, entendeu? Assim, eu não menstruo. Exatamente, não precisa, entendeu? E fazer uma coisa que fizesse com que ele não menstruasse não tornaria necessariamente mais feminino, né? A gente tem maneiras de fazer isso. Então, essa foi uma quebra ali de, cara, a gente precisa alinhar a expectativa antes e entender o que essa pessoa está buscando. Isso para tudo. Eu acho que quando a gente fala de contracepção, de reposição hormonal de menopausa, de transição hormonal, né, assim, de gênero mesmo, a gente precisa entender o que o nosso paciente está buscando. Então, esse é um exemplo. E um outro exemplo é, por exemplo, assim, a pessoa, não, eu quero muito ter barba. Esse é um assunto complexo, porque, assim, a barba... Tem homem cis que não tem. Tem homem cis que não tem. A barba, ela depende muito de um componente genético. Então, aquele homem, ele precisa ter receptor para ter barba, entendeu? Então, não importa o quanto de testosterona que eu faça para esse homem, se ele não tem uma genética que predispõe aquela barba a aparecer, ela não vai aparecer, entendeu? Entendi. Então, é isso. Eu acho que sempre ali no início a gente tem que alinhar. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O que você está disposto, né, a encarar?
né? Isso que você quer? Como é que você está se sentindo, né, em relação a isso? E aí, a terceira etapa seria a gente entender se essa pessoa ela tem alguma contraindicação. Seja uma contraindicação médica ali, né? Tem uma doença importante que contraindique o uso daquele hormônio, ou mesmo ela não está num momento psicológico bom, né? Assim, a gente sabe que o hormônio pode interferir ali um pouco na forma como ela lida com o mundo, né? Então, eu sempre faço esse rastreio, assim. Lá no ambulatório, a gente aplica até uma escala de saúde mental para ajudar a gente a entender mesmo se aquela pessoa ela tá num bom momento ou se ela está num momento de instabilidade, que não seria positivo a gente começar ali. Como é que funciona uma escala de saúde mental? Existem várias, né? A gente aplica algumas escalas lá, tá? Uma delas é essa, que é a que eu acho que é a que mais baliza esse início da hormonização. Então, a gente aplica uma escala que é uma escala que a gente fala de rastreio. É um teste de rastreio. Então, são várias perguntas que os nossos pacientes respondem, né? E que, no final, geram uma pontuação dizendo se aquilo se parece com uma depressão ou se não, se é leve, se é moderado, se é grave. Perguntas do tipo, como é seu humor, se você tem pensamentos ruins, Exatamente. com que frequência. Exatamente. Esse tipo Então, de assim, coisa. essa é uma escala que, como é uma escala de rastreamento, ela é uma escala que ela é aplicada para o tempo mais recente, então para as 2 últimas semanas, tá? Então, eles respondem ali como que naquelas 2 últimas semanas eles vêm se sentindo e tem exatamente assim, né? Questões relacionadas ao humor, questões relacionadas a mesmo até a ideação suicida mesmo, né? Assim, tentativas de automutilação e tal. Isso tudo tem que ser incluído nessa decisão, né? Porque a gente vai fazer uma medicação que pode impactar diretamente no impulso. O hormônio, ele pode impactar o comportamento também? Sim, pode impactar também o comportamento. No sentido de testosterona te deixar mais agressivo? Pode. Ou mais impulsivo? Pode acontecer, de deixar mais agressivo, de deixar mais impulsivo. É testosterona mesmo que usa? Aí tem algumas testosteronas, né? Para masculinizante é testosterona. Aí tem alguns tipos e aí a gente vai selecionar de acordo com o perfil do paciente, entendeu? Mas é exatamente isso, assim, a gente tem um termo de consentimento onde eu faço a leitura, discuto cada ponto com o paciente sobre riscos, benefícios, efeitos colaterais, efeitos esperados, o tempo de efeito esperado, porque quem está buscando às vezes quer tudo para ontem, né? E aí a gente vai ver que, assim, o efeito máximo, às vezes, vai demorar 5 anos para acontecer. 5 anos. Entendeu? 2, 3, depende do que a gente está falando, né? Tem que ter paciência, né? Paciência. O que eu sempre falo é que, assim, transição hormonal é como a puberdade, né? A gente não tem um corpo infantil e no dia seguinte a gente tem um corpo adulto. Isso não acontece dessa maneira, né? Aqueles caracteres, eles vão surgindo ao longo do tempo. Aquilo leva alguns anos, né, para se concretizar num corpo adulto mesmo. Então, a transição hormonal, ela também é um processo. Ela não vai se dar de um dia para a noite. Não adianta a gente entupir a pessoa de hormônio, a gente vai agregar risco, não agrega benefício. Então, ser paciente, mas principalmente, como em qualquer tratamento médico, né, entender antes do tratamento as etapas dele, né, as expectativas, né, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, se eu estou disposto a ir em frente ou se eu acho que isso aqui eu não quero. É comum os pacientes, então, às vezes, já pesquisar muito na internet, né? Às vezes, já chegar achando que vai ter tal processo em vez de falar qual é a real queixa. Então, isso é um ponto, sabe? De eles acharem que vai tipo... Deles já falaram o que acha que você devia fazer, em vez de focar no que realmente incomoda, né? Isso acontece um pouco. Acontece tudo, né? Acontece um pouco também da pessoa, às vezes, querer fazer da forma como ela quer. É comum as pessoas já terem... Me explica melhor, o que é mais comum, então? Ou uma história assim?
Não, assim, o mais comum, graças a Deus, é que eles sigam as nossas recomendações, né? Isso. Graças a Deus. Até porque é muita orientação, né, para que sigam as recomendações. Mas tem as pessoas que já chegam de experiências prévias. Isso acontece até mais com as mulheres trans do que com os homens trans, tá? De quererem usar medicações que não são as que a gente usa, por serem medicações que realmente estimulam mais as mamas, né? Delas se Trazem automedicarem, aquele conseguir Deus muito. sabe onde essas medicações, Sim, que não sim. seria nenhuma medicação que você indicaria. Não, não seria. Não seria. Isso acontece menos com os homens trans. O que acontece às vezes é realmente eles acabarem comprando em mercados paralelos, assim, né? O que a gente orienta bastante também, que se não é regulado, a gente não tem como saber se naquela ampola tem aquilo que está dizendo, né? Se vai funcionar como funciona a medicação que é regulada. Então, isso tem que ficar bem claro ali. Mas em relação às mulheres trans, elas fazem muito mais coisas do que... Até pela disponibilidade de hormônios né, que tem para transição feminilizante, elas sim fazem muito mais coisas Tem do que a mais gente faria. disponibilidade de hormônios Tem muita opção. feminilizantes? Tem muita opção. Tem muita opção porque, na realidade, a gente usa os hormônios que a gente usa em mulheres cis, né? Então, de assim, anticoncepcional, essas coisas? a gente não faz anticoncepcional, mas eles fazem muito por conta própria. A gente praticamente não faz. Mas eu não digo nem que eles se automediquem mais, mas eles, assim, as medicações que o homem trans faz, que se automedica, são similares às que a gente faz. Essa é a diferença. As medicações que as mulheres cis fazem, quando elas se automedicam, normalmente são diferentes das que a gente faz. Porque a gente tende a fazer doses muito menores, entendeu? Medicações diferentes, doses menores do que elas buscam, entendeu? Entendi. Então, essa é a diferença. São pra fins diferentes, né? Ou, não, você diz para transicionar? Para transicionar. É mais pela segurança. Elas ultrapassam a barreira da segurança. E a gente não. Sim, entendi. Entendeu? Já para os homens trans, eles às vezes até ultrapassam a barreira de segurança em relação à dose. Mas em relação ao tipo de medicação, em geral, são as medicações que a gente já faz mesmo, a gente já manipula mais, né? No seu ambulatório, a maior demanda é para transicionar? É para transicionar. E normalmente as pessoas que te procuram têm algum certo padrão, assim, de idade, de momento de vida, de contexto, de história? Tem algum padrão, assim, ou varia muito? Então, a gente atende mais pacientes jovens, tá? Adultos jovens. E é o adulto 20 e pouco? 20, 30, né? Casa de 20, 30 anos de idade. Alguns acima dos 40, não são tantos, né? E aí a gente tem que lembrar também que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo inteiro, né? E acaba que a expectativa de vida dessa população mesmo é menor do que a população geral. Então, isso é um dado cruel. Sim, sim. Às vezes também por suicídio, enfim, né? Mas muito por assassinato mesmo. Quando a gente fala de ser o país que mais mata, é homicídio mesmo, tá? Homicídio, abuso sexual, é uma população que sofre muito violência, preconceito. As pessoas não sabem tratar, as pessoas não sabem abordar, as pessoas sequer conseguem, às vezes, respeitar um nome social, assim, que é uma coisa básica, né? Da existência humana seria você respeitar um nome. E as pessoas têm dificuldade com isso. Então, o nosso maior público é ali entre 20 e 30 anos de idade. Aí tem uma polêmica, né, acontecendo. O Conselho Federal de Medicina, ele autorizava a hormonização em pessoas a partir de 16 anos. Esse ano, eles decidiram que não autorizarão mais a partir dos 16, isso passou para 18 anos. Aí o STF veio e derrubou temporariamente, voltou para 16. Aí depois o conselho conseguiu voltar para 18. Então, a gente está no meio dessa discussão, né? Quais são os argumentos para manter 16 e quais são os argumentos para mudar para 18? Os argumentos são basicamente os mesmos, né? Assim, quem defende que deve ser com 18 anos, defende porque entende que é muito precoce, porque aquilo poderia acarretar danos e tal. Porque o cérebro do adolescente não está formado? Não dizem isso? Ele tá em formação, né? Mas assim, a questão
Aí a gente volta para aquele ponto que eu já falei antes. A identidade de gênero, ela começa a ser percebida muito precocemente. E ela vai só amadurecendo ao longo do tempo. Aí a gente volta para a questão da puberdade, né? O quão impactante é a puberdade para um adolescente trans. Né? Então, a gente está ali vendo o surgimento de caracteres que geram muita disforia nesse adolescente, né? E que tudo que esse adolescente não quer ver é um corpo com o qual ele não se reconhece, ele não quer se ver dessa forma, né? Então, existe um sofrimento psíquico muito grande em adiar essa transição, entendeu? Entendi. Mas, atualmente, o CFM não entende dessa forma. Tem uma posição mais conservadora mesmo, né? Para esse olhar, eles acham que a pessoa pode, então, se fizer muito nova, pode se arrepender, é isso? Também tem esse argumento, mas se você for olhar estatisticamente, As pessoas não se muito arrependem. baixo, muito pequeno, assim, até porque isso vem de muito tempo, né? Ali, ninguém decide hoje que não se reconhece com sexo biológico e hoje já começa a fazer uma hormonização. Isso E tem não é acompanhamento. factível, entendeu? E tem nessas transições, além do acompanhamento, digamos, é porque você mesmo falou como é uma questão, não sei se o termo seria holística, né? Tipo, você vê a vida da pessoa como um todo, né? Uhum. Porque é uma mudança 360. Então, além dos acompanhamentos, e os hormônios implicam em ajustes de comportamento, tem que ver a saúde mental da pessoa. Tem um acompanhamento psicológico nesse processo? Como é que funciona? Sim, o acompanhamento psicológico ele é recomendável para a parte de hormonização, não é obrigatório, mas é recomendável. Então, a gente tem uma equipe parceira nossa, que tem psicólogo, assistente social, então a gente tem uma equipe que nos dá suporte nesse aspecto. Mas quando a gente pensa em cirurgia, aí esse acompanhamento se torna obrigatório efetivamente. Então, para uma pessoa fazer cirurgia, ela tem que ter pelo menos 2 anos de acompanhamento multiprofissional, ali bem descrito. Prévio à cirurgia. Prévio à cirurgia. Mesmo no contexto privado, não estou nem falando só de SUS. Mesmo no contexto privado, isso é obrigatório. Então, o que você está explicando é que, independente da situação, não é uma coisa que as pessoas fazem de impulso, como podem algumas pessoas defender essa questão de se arrepender e tal. Não. Que é um processo de anos. Sim, é um processo de anos, não é do dia para a noite. As transformações também, elas não são transformações que acontecem do dia para a noite. O arrependimento, dizer que ele não vai acontecer em ninguém, não, isso não existe na medicina. Pode sim acontecer em alguém, mas é a minoria, sem dúvida nenhuma, é a minoria que tem algum arrependimento. E existem efeitos que são reversíveis, né? Existem sim alguns que não revertem, mas existem aqueles que são reversíveis com o término, a interrupção mesmo do hormônio. Então, a gente auxiliar ali em uma escolha consciente, estar amparado, né, no que nos suporta ali. O que eu falo, a gente entende como muito importante a aplicação da escala, né, de saúde mental. A gente entende que isso nos ajuda ali a triar alguém que possa, às vezes, não falar isso diretamente para a gente, mas demonstrar ali através daquela escala que não está tão estável, né, para tomar essa decisão e tal. E é isso, ter paciência. Se a gente entende que, seja por motivos de saúde física ou de saúde mental, aquela pessoa ainda não está preparada, a gente conversa e fala, olha, não é o momento agora, né? Pode ser um momento depois, assim, né? A gente pode tentar ajustar aqui e ali, a gente pode tentar agir dessa maneira ou de outra e tal, para chegar o melhor momento da gente fazer, o mais seguro.